Olá para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao Ponto a Ponto, que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Minha gente, chegou julho e o nosso tema aqui no Ponto a Ponto Mulher é Julho das Pretas. O empoderamento do feminismo negro à luz das artes negro-referenciadas. Quer saber mais sobre esse tema hoje aqui? Eu recebo com muito prazer 3 mulheres pretas, criativas e empoderadas. Aqui comigo, Merri Batista, licenciada em teatro pela UFBA e em pedagogia pela PUC Salvador, com especialização em psicologia institucional clínica e hospitalar. Ela é integrante do Bando de Teatro Olodum e também arte educadora da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, atuando na Fundac. Ao longo dos anos, transitou entre projetos educacionais, oficinas de teatro e performances que desafiam narrativas. Premiada e reconhecida pelo trabalho dentro e fora do palco, Merri continua reinventando formas de educar, sensibilizar e provocar. Muito bem-vinda, Merri. Obrigada também, Michele, pelo convite. E aqui também comigo ela, Bia Barreto, professora da Rede Municipal de São Francisco do Conde e também de Salvador. Mestra em Educação, doutoranda em Dança e finalista do Prêmio Educador Transformador do Sebrae com o projeto Educação Física e Letramento, construindo um afrobeto voltado para a educação antirracista. Ela é especialista em atividade física e saúde no contexto da educação básica, licenciada em Educação Física pela UFBA, engenheira de produção pela Unirui, técnica em refrigeração, musicista e gestora cultural, atuante na produção científica e acadêmica sobre questões étnico-raciais, de gênero e saúde física, mental e emocional da população negra. Muito bem-vinda, Bia. Olá, Michele. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma honra. A honra toda nossa. E completando nosso time aqui, bem potência, ela, Nataline Santos. Ela é atriz, arte educadora, pesquisadora, escrevivente, compositora e licenciada em teatro e mestra em artes cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, PPGAC da UFBA. Idealizadora do projeto Espetáculo Poético Musicado Marear um Mar de Poesias, que traz em sua essência histórias do manguezal, vivenciadas por mulheres negras marisqueiras que têm o mangue como meio de subsistência, trabalho e lazer. Muito bem-vinda, Nataline. Obrigada, agradeço demais o convite e a oportunidade de estar aqui, compartilhando esse espaço com essas mulheres incríveis. Nossa Senhora, vocês já viram aqui a potência do tema desse programa, a Sim. potência das minhas convidadas aqui hoje. Olha, eu quero saber de você. Você já ouviu falar em Julho das Pretas? Olha só, de acordo com o portal do Instituto Odara, o Julho das Pretas é uma ação de incidência política e agenda conjunta e propositiva com organizações e movimentos de mulheres negras do Brasil, voltada para o fortalecimento da ação política coletiva e autônoma das mulheres negras nas diversas esferas da sociedade. A ação foi criada em 2013 pelo Odara, Instituto da Mulher Negra, e celebra no dia 25 de julho o Dia Internacional da Mulher Negra, afro-latino-americana e caribenha. O Julho das Pretas, todos os anos, traz temas importantes e necessários relacionados à superação das desigualdades de gênero e raça, colocando a pauta e a agenda política das mulheres negras em evidência. E aí eu quero perguntar para vocês 3, iniciando o nosso bate-papo aqui. A gente sabe que é um tema importante e relevante para ser tratado o ano inteiro, mas ter um mês é importante para chamar a atenção e dar luz a essa temática? Vou começar com a Merri. Com certeza. Mas primeiro eu quero agradecer a todas as mulheres que lutaram, que continuam lutando para que esse espaço pudesse acontecer. Para a gente estar aqui hoje, junto também agradecendo a companhia dessas 2 pessoas aqui maravilhosas que já conheço. Então, ter esse agradecimento a essas pessoas que lutaram lá atrás e que para que a gente pudesse ter hoje voz aqui, é de suma importância, Sobretudo, trazer agora, aproveitando essa visibilidade através de redes, para poder também trazer essas informações para os nossos,
que a gente fala aqui de educação, que foi preciso criar a Lei 10.639 para que a gente possa estar podendo falar sobre isso. Foi criada, né, as diretrizes básicas para estar incluindo nas escolas. Foi criada a Lei 10.639, mas ainda assim, né, o desafio ele é constante. Então, esses espaços aqui, para que a gente possa estar discutindo, ajustando nossos discursos, para que este chegue com toda fortaleza, é de grande importância. Então, assim, dentro do meu caminhar, ainda não me reconhecendo enquanto negra, porque, assim, quando eu falo isso de 90, eu era só uma pessoa, né? Só uma menina, só uma mulher que queria fazer arte, né? Mas hoje eu entendo que esse corpo é político. E esse corpo, ele transita na minha linguagem, não é só eu estar no lugar. É o meu discurso, a potência do que eu faço para que possa estar discutindo sobre a importância deste corpo enquanto mulher, né? Trazendo narrativa, trazendo discussões, para que a gente possa prosseguir, trazer isso muito para as crianças, que eu vejo também nas redes sociais, as crianças se colocando enquanto potencialidade. Eu digo, nossa, lá atrás eu não me via quanto isso. Hoje, sim, a gente se reconhece, né? Como é importante ter Como essas é importante, referências, né? Então, assim, é de suma importância ter esse espaço e ter essa visibilidade, né, nas redes televisivas, né, nas redes sociais, para estar discutindo que, ainda assim, por mais que exista lei, por mais que foram criadas, né, a lei recente de 2024, né, que foi sancionada, a inclusão, mas ainda assim a gente, como diz Sojana Trude, o copo ainda não está cheio, né, está pela metade. E era nesse ponto que eu ia tocar, bem. Bia, é importante também esse momento desse Julho das Pretas para a gente dar conhecimento a essas leis e para cobrar que elas sejam tiradas do papel e executadas na prática, né? Não adianta ter lei se ela não é executada. Exatamente, Mi. E eu faço isso o tempo inteiro. A Lei 10.639 é de 2003. Se em 2025 a gente está falando dela como se ela fosse uma novidade, é porque ela não está sendo cumprida. Se em 2025 muitos educadores ainda estão sendo formados nas suas licenciaturas sem o trato com as questões étnico-raciais, como é que eles vão chegar na educação básica? Só para lembrar, quem não conhece a lei, explica sim, o que é essa lei. A Lei 10.639 de 2003 vai tornar obrigatório o ensino da história e cultura de matriz africana e afro-brasileira em toda a educação básica. Então, se você é educador, mesmo que não tenha tido essa formação ao longo de sua licenciatura, não tem inserido essa temática o ano inteiro no seu trabalho, você não está fazendo cumprir a lei. E o descumprimento da lei é algo que precisa ser verificado e punido. Pois é, quem fiscaliza isso? Ou quem deveria fiscalizar? Me deu um frio aqui de respeito, assim, né? Que quem fiscaliza isso é o próprio estudante, quando ele sente falta dessa temática. Quem fiscaliza isso é o outro professor, que é o professor parceiro, que é o professor que trata da temática, que percebe que os demais não estão fazendo. Quem fiscaliza isso é a sociedade. E aí a gente tem o Conselho Municipal de Educação, ao qual a gente pode estar denunciando situações como essa, mas a gente tem dentro das unidades escolares a própria gestão, que precisa ser chamada. Perfeito. A gente não pode tratar de questões étnico-raciais, de população negra, da história e da cultura de matriz africana apenas em julho. Julho das Pretas é uma potência. Tem sido para a gente um lugar de retorno, e a Merri falou disso de uma forma muito linda, né? É um momento de agradecer a tantas outras mulheres que fizeram para que a gente hoje não pudesse mais ser silenciada, mas também é importante lembrar que julho acaba e em agosto nós continuamos sendo potências negras. E antes de julho, todo? A gente também está fazendo. E aí? O que é que a gente tem feito para colocar isso de uma forma transversal ao longo do ano? É quase que um apelo para que não só educadores, porque construir uma sociedade antirracista é um papel de todos os seres humanos, né? Da mesma maneira que a gente diz que o racismo estrutura a nossa sociedade, é importante que a gente tenha a certeza de que a responsabilidade de construir uma sociedade antirracista é nossa. E fazer essa cobrança é algo diário, mas não só do outro, das nossas ações também. Maravilha. Natalina, eu queria ouvir sua opinião dessa questão aí que a gente conversou aqui agora. Sabemos que é o ano inteiro, mas um mês dar visibilidade, trazer isso à luz é importante, é relevante? Com certeza, muito relevante. Uma coisa que eu sempre falo, né? O meu corpo é texto.
Então, eu sou educadora desde 2007, né? Então, quando eu entro na sala de aula, quando eu passo do portão da sala de aula, da escola, está entrando ali toda uma história. Então, não tá entrando uma lei, não está entrando um saber, somente um saber, nem um conteúdo. Está entrando toda uma história, né? Então, é algo que eu sempre falo com meus alunos, principalmente quando estão naquele frenesi de não estar me escutando, não estar conversando. E eu peço respeito, imponho respeito nesse sentido de dizer, olha, para eu estar aqui hoje, muitas antes de mim tiveram que passar por muitas questões de, inclusive, não ter acesso à educação, não ter acesso e nem direito de estudar. Então, assim, quem está aqui hoje é uma pessoa que não está sozinha, mas que carrega toda uma história. Então, quando você me vê passar por aquela catraca, saiba que não é só uma professora, não é só uma mulher preta, mas toda uma história que está passando. Então, sim, essa lei ela é relevante, ela é importante porque ela vem potencializar esse lugar. Não que a gente dependa de uma lei para falar sobre isso, como eu disse anteriormente no início da minha fala, o nosso corpo é texto, né? Então eu faço questão de carregar comigo todos os símbolos, eu faço questão de usar um tecido africano, eu faço questão de usar uma maquiagem que traga essa simbologia, eu faço questão de usar um cabelo afrocentrado, referenciado, porque eu sei que é uma grande responsabilidade minha enquanto educadora, não somente enquanto atriz, mas também enquanto educadora quando eu adentro a instituição. Perfeito. Então, sim, a importância dessa lei se dar nesse lugar, da potencialização dessas narrativas. E no lugar também de chamar um chamamento para que toda a sociedade também respeite essa cultura. Né? Abrace, respeite, e é uma ferramenta de quebra de preconceito, que, como a gente fala assim, infelizmente ainda temos que em 2025 voltar a essa temática, onde a gente já deveria estar aqui passando para frente, falando de outras coisas. Colhendo os lírios, na verdade. Mas é o que nós vamos fazer no próximo bloco, porque a gente vai entrar em cada projeto aqui, de cada potência aqui, para a gente mostrar toda essa verdade que a ancestralidade traz para os dias atuais, através dessas mulheres. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já. Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Julho das Pretas, o empoderamento do feminismo negro à luz das artes negro-referenciadas. Merri, fomos para o intervalo. Sim. E aí eu fiquei com aquela pergunta assim no ar, que eu quero entrar um pouco mais na vivência de vocês, né? Eu sei que pelo seu currículo você leva o teatro para além dos palcos tradicionais, né? Com ênfase aí no teatro negro, educação, direitos humanos. Você acredita que o teatro ele é uma ferramenta de resistência e de antirracismo? Como não, Michele? Como não? Se eu digo que eu entro em 90, eu já estava fazendo teatro, né? Aquele teatro amador nas comunidades, mas quando eu entro em 90, e estou até hoje nessa militância no palco, ele é assim, ele é um espaço de manifesto, é um espaço de militância. É ele que me dá sentido, a minha profissionalização é através do teatro. E aí, quando eu me vejo depois, não é só fazer um teatro, é um corpo negro no palco, falando sobre as questões, né, sociais, raciais. Eu sempre falo assim, eu tenho um espetáculo no bando do Bando Teatro Ludum, que eu estou lá há 35 anos, que é o Cabaré da Raça. Aí o Cabaré da Raça, ele é o grande divisor de águas nas nossas vidas, porque eu só era uma mulher da cor negra fazendo teatro. Mas depois de ter o acesso, de ter essa imersão, de estar trazendo discurso, de estar trazendo questões sobre essa diversidade, e aí você se entende qual é o seu papel. Então tá, eu só não sou mais. Aí eu começo a fazer o teatro negro depois do Cabaré da Raça. E é uma peça renomada, né, gente? Ela é renomada. Quando Bia falou de 2025, a lei foi 2003, e aí 2025. Cabaré da Raça também a gente traz essa discussão, porque ele foi de 97. E o ano passado, quando a gente fez a performance negra, a gente trouxe o cabaré para trazer discussões, e ele é um espetáculo interativo, e quando você pergunta,
né, na plateia, e a plateia diz, eu fui discriminado um dia desse, quando, sabe, trazer coisas, a gente disse, isso foi há 27 anos atrás. E como está atual ainda? Como está latente ainda, né? Então, assim, as estratégias o tempo todo, a gente está criando texto, está criando discussões que façam com que a gente entenda o seu lugar enquanto papel. A gente sempre trabalha, o Band trabalha com essa tríade, né? Que é do teatro, que é o ler, o dizer e transformar. Então, a gente não só faz teatro, não só fala ali com a plateia, a gente também leva para as comunidades, porque a gente entende que algumas comunidades não têm um acesso ao teatro. Então, a gente faz o trabalho reverso e de grande importância, porque a gente sabe onde é que está. A gente sabe onde é que está o lugar. Porque não é possível as comunidades terem uma socorro, a gente não é possível a rua, que eu faço um trabalho também, de um trabalho com Corra para o Abraço, que eu fiz um trabalho de educação, né, com pessoas em situação de rua. Eu trabalho agora na Fundac com a socioeducação, aí você também vê a maioria dessa pele ser negra, então você sabe, não é nada gratuito ali. Tudo isso não ali é foi por um implantado. acaso. Não é por um acaso. E aí é que a gente entra, porque a gente sabe o que é que foi feito, a gente sabe onde é que está. Então, a gente traz isso através da educação, através dessa linguagem de grande potência, de estar trazendo para esse jovem, para esses lugares, para essas instituições, para entender a importância da gente estar se reinventando, da gente estar se reafirmando que a educação antirracista ela é, mais do que nunca, prioritária. Bia e o Nath falou sobre a questão também de um momento como esse, a gente ainda precisa ter que a gente poderia estar colhendo lírios, né? Mas que a gente precisa ainda fazer essa sancofa, fazer esse trabalho de ir atrás, voltar, trazer, agradecer e caminhar, coisas que a gente poderia estar em outro avanço. Pois é. Bia, você lançou o Afrobeto Marinho, Águas que nos unem, histórias que nos conectam. Fala pra gente um pouquinho o que é, de onde veio a inspiração e qual é o impacto social que você espera com ele. Menina, deixa eu te contar. Conte. Deixa eu te contar. O Afrobeto Marinho é um dos mais recentes, né? E aí ele vai falar de animais marinhos presentes em África, que também estão no Brasil, no nosso cotidiano. Então, por exemplo, o atum, o baiacu. E aí, ele vem de um lugar, quando eu falo de águas que nos unem, histórias que nos conectam, de um lugar que quer lembrar que por mais que a gente tenha passado por um processo de escravização, por mais que a gente tenha chegado ao Brasil com uma colonização ferrenha, que nos feriu muito enquanto população negra, a gente sobreviveu. A gente se reorganizou. A gente nunca esteve só. Porque a gente sempre encontrou formas de se reconectar. E aí, os afrobetos, eles nascem para lembrar as nossas crianças que a África está em nós. Que se a gente precisasse retornar para lá agora, era para buscar herança. Não de um lugar de dor, não de um lugar de sofrimento, que é o que o imaginário social traz sempre quando a gente fala da África. Primeiro que pensam em África como a palma da minha mão, esquecem que é um continente. Sim. Segundo que se a gente perguntar das riquezas da África, hoje ainda vão falar sobre ancestralidade, mas na prática é um olhar sempre muito superficial. E aí os afrobetos vêm como recursos afrodidáticos, que eu proponho, em ferramentas gratuitas, né? Eles são todos produzidos em ferramentas gratuitas. Bom, esse já vi que é um recorte, é um marinho, mas teve um que iniciou. Qual foi o que iniciou? O Afrobeto de Saberes. O Afrobeto de Saberes traz para cada letra, e aqui ele já está traduzido em braille, porque eu falo de inclusão, independente de ter ou não um estudante de baixa visão ou um estudante cego em sala. E a gente precisa pensar sobre isso, independente de estar no lugar da deficiência. Perfeito. Né? Você sabe braille? Não. Alguém aqui sabe? Não sei. Tá vendo? Vocês estão precisando ser alfabetizados. Precisamos. E aí, quando eu trago esse recorte do braille, é para falar que aqui ele é o de saberes, então para cada letrinha vem um elemento vindo de África presente no nosso cotidiano. E ele nasce de uma situação de intolerância religiosa dentro de sala de aula, com crianças de 6 anos, que não aceitam. No dia foi muito assim, não aceitaram um doce que a escola deu, porque era a comemoração, acho que, do Dia do Estudante.
sob a justificativa de que a gestão da unidade escolar era candomblessista. E aí a minha resposta para as crianças foi, tá, mas e a sopa que a sua igreja oferece toda terça-feira? Ela também não pode estar envenenada? E o branco que você usa no Réveillon? Entendeu? Aí as pessoas pensam, mas meu Deus, Bia, com criança, sim. Eu sempre ouvi que de criança que se faz adulto. Claro, gente. Se a gente não educar as nossas crianças, como é que a gente vai ter um adulto educado, antirracista, inclusivo? Exatamente. E aí, dessa conversa, eu pedi que eles trouxessem, né, conversassem em casa e tal, e trouxessem para mim elementos vindos de África e presentes no nosso cotidiano. Isso deu uma agonia. Ah, não pode fazer que a religião não permite. Oxe, gente, não permite o quê? Não permite pesquisar? Que religião é essa? Vou lá falar com o seu pastor. Ah, não, porque minha mãe disse que eu não posso, porque isso é de... Eu não estou dando aula de religião, eu sou educadora física e eu estou perguntando de corporalidades. Uma semana depois, 2, 3, conseguimos fechar essa lista. E aí eu materializei no livreto, porque... E aí, já deixo a dica. Quando a gente materializa as coisas com as crianças, eles entendem que eles são coparticipantes. Que eles são também coautores. E aí eles começam a cuidar, exatamente, cuidar e difundir. Então hoje, os estudantes que passam pela Aprobia, os professores que passam enquanto, né, agentes de formação pela Aprobia, não vão lhe dizer que o A é de avião. O A vai ser de atabaque, de agogô, de acarajé, de abará. Ai, que fantástica, gente. Muito e aí, boa. hoje a gente tem 10 alfabetos, então de saberes, o de sabores, ele traduzido em braille, a caligrafia, o alfabeto marinho, o alfabeto de folhas e ervas, o alfabeto de adinkras, o alfabeto de personalidades negras, o alfabeto de personalidades negras da Axé Music e o alfabeto de vozes do Axé. Então, assim... Que foi em comemoração aos 40 anos do Axé, não foi isso? E aí a gente tem construído, a partir dessas categorias, uma forma de pensar o afroletramento com mais leveza. Perfeito. Eu sempre digo, é a ignorância que gera o preconceito. Exatamente. Quando você dá... É por isso que diz a outra frase. Conhecimento é libertador. Você se liberta do fanatismo, você se liberta dessas amarras de pequenez que o preconceito traz. Não é isso? Exato. E aí quando a gente consegue levar isso para a educação básica, para além de cumprir a lei, a gente está levando outras formas de se enxergar, de se reconhecer. Maravilha. É pensar que não foi fácil se ver mulher negra, como o Mery falou, né? Mas quando a gente reconhece o nosso papel e as nossas potencialidades, tudo se torna um pouco mais fácil. Perfeito. Nath, eu queria saber, você é a idealizadora do projeto Espetáculo Poético Musicado Mariar, um mar de poesias. Conta um pouquinho pra gente dele. Ah, Mariar, o nome já é muito fofo, né? Ah, delícia. Mariar, ele é um verbo, né? Um verbo afrocentrado. Mariar, que faz homenagem a essas Marias dos mares, a todas as Marias dos mares, em especial do Recôncavo Baiano. Eu sou filha de Dona Maria da Conceição, conhecida como Sinha do Lanche, e sou filha de seu Francisco Paulo, conhecido como Mestre Paulinho do Samba Crioula. E nasci e fui criada num bairro chamado São Bento das Lajes, na rua do Drena 1. Então, eu cresci nessa comunidade, nesse contexto, com a minha família, que é uma família muito grande, né? São 8 filhos e eu sou a 6ª. E eu cresci nesse contexto. Minha mãe era marisqueira e tudo que eu aprendi, assim, que eu aprendi muito, foi muito com minha mãe, na vivência das marés, na vivência do catar os mariscos, na vivência do circo, junto com a minha família, que era um circo de palha de coqueiro e bambu, que a gente construiu no quintal da minha avó, no terreno da minha avó. E a gente cobrava a comunidade 10 centavos para assistir esse circo. Então, assim, toda essa vivência, partindo das histórias que mãe contava, ela é tratada, ela é contada nesse espetáculo poético, Mariar, um mar de poesias, que conta justamente as histórias dessas mulheres negras marisqueiras do Recôncavo Baiano, que parte muito de uma vivência pessoal para uma vivência coletiva, né? Então, homenageia aí várias mulheres e outras várias Marias. Começou lá em 2016, com as crianças da comunidade de São Bento, na cidade de São Francisco do Conde. E depois ela vai se ampliando e vai se intensificando, e a gente vai trazendo essas narrativas. E aí, Mariar hoje já teve a oportunidade de apresentar em vários lugares, como feiras literárias, SESCs. A gente conseguiu apresentar também na Argentina, na cidade de La Plata e Buenos Aires.
Então, Maria, ela tem esse percurso, a gente costuma dizer que ela tem uma vida própria, um curso próprio. Quando a gente criou Maria, quando a gente pensou Maria, ela não tinha um público-alvo, por exemplo, definido. E aí, ao longo das apresentações, a gente foi entendendo que Maria alcançava todas as pessoas, de crianças a adulto, né? Uma vez a gente foi surpreendida ao apresentar o espetáculo Maria, e tá crianças lá de 3, 4 e 5 anos. E a gente falou, e agora o que é que a gente faz? E, tipo assim, não foram 3 crianças ou 5 crianças com essa idade. Foi uma plateia inteira de 3, 4, 5 anos. O que é que a gente faz? E a gente contou e fez o que a gente faz e deu super certo a interação, a forma como as narrativas alcançaram aquelas pessoas. E hoje a gente costuma dizer que Maria é para o público, para as pessoas miúdas e graúdas. Ai, que delícia. Porque ela alcança, de fato, todas as pessoas com essa narrativa e não necessariamente... geralmente, quando é pensado algo para criança, a gente tem um hábito de colorir, né? Para poder atrair essa criança. E Maria, ela não tem isso, né? São tons terrosos, sim, que estão ali em cena. E é através, de fato, das narrativas, das canções, que são todas autorais. Surpreendeu que assim, ainda assim, não precisou o colorido, as crianças foram atraídas. Não. Elas se identificaram com aquilo ali. Identificação, essa é a palavra. E no Maria parte da identificação. Eu fui ministrar uma oficina de teatro na cidade de São Francisco do Conde, lá em 2016. E aí tinham muitas crianças e eu percebi que no processo criativo elas traziam histórias incomuns, que era a história do manguezal. Então eu fui entendendo que, embora o ano fosse 2016, ainda muitas crianças eram netos e netas, filhos e filhas de marisqueiras e pescadores, né? Então, ainda assim, eu fui percebendo, eu falei, nossa, em 2016 ainda existem muitos pescadores e muitas marisqueiras. E sim, aí essas narrativas, elas foram trazendo em mim, capturando essas memórias de criança, no manguezal, com a minha mãe, catando os mariscos. As histórias que mãe contava durante esse processo de catar, de comer, de mariscar. Então, a gente percebe que, eu costumo dizer que eu sou formada por uma educação empírica, né? Essa educação, esse mix de educação empírica e a educação científica. E eu consigo levar isso para dentro da universidade, consigo levar isso para os palcos onde eu atuo. Essa verdade que me acompanha, essa verdade cênica. Então, Maria me ajudou a criar esse universo para eu existir enquanto atriz negra. Porque a gente sabe, Rita está aqui para provar, que nós, enquanto mulheres negras e atrizes negras, dificilmente a gente vai ser convidada para protagonizar uma cena, para protagonizar um espetáculo. Então, a gente precisa construir o nosso universo para a gente poder existir. Então, através de Maria, eu consegui construir esse universo para poder existir, resistir, contar a minha própria história. Nath falando e a gente já tá aqui com vontade de assistir o espetáculo, né? Vocês estão aí. Eu tô assim, morrendo, já tô imaginando tudo. Mas olha, esse bloco terminou, que eu ficarei aqui mais um tempo, uma delícia. A gente já que tá no ponto, já acabou. História. Mas calma, ainda tem mais programa. Não saia daí, é um intervalo rapidinho. Ponto a ponto, mulher, volta já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Julho das Pretas, o empoderamento do feminismo negro à luz das artes negro-referenciadas. Gente, olha só, o portal Arte que Acontece costuma publicar listas de artistas negras brasileiras contemporâneas com o objetivo de dar visibilidade a elas e para desconstruir as estruturas racistas e patriarcais que moldam a sociedade. E para além de uma reparação histórica, incentivar o consumo de arte das artistas pretas contemporâneas ainda em vida. Então nós trouxemos aqui 3 artistas que, caso você conheça ou não conheça, vai ter o prazer de conhecer agora. Vamos lá? A primeira, vamos ver quem é? Aline Bispo. Gente, a Aline, ela é muito provavelmente, você já deve ter visto a capa do best-seller Torturado, de Itamar Vieira Júnior. Foi a sua ilustração. A ilustração da capa foi feita por ela, por essa artista visual. Ela é ilustradora, muralista e curadora. A Aline é nascida em São Paulo em 1989 e ela desenvolveu uma investigação poética para questionar a miscigenação brasileira, o gênero, o sincretismo religioso e a etnia. E aí vou começar aqui com o Merri.
O que você identifica de similaridade contigo na Aline? E eu quero que cada uma diga uma outra mulher baiana, artista, negra, que te inspira e inspira até hoje. Novamente falando da reinvenção, né? Como é que a gente se reinventa ao longo do tempo para poder estar mostrando nossas potencialidades. E por falar em potência, não dá para eu não referenciar a Isaura Batista, a minha mãe, uma mulher negra que criou 12 filhos, sabe? Uma mulher de grande... E não era só mãe da gente, não. Ela era mãe da comunidade. Não tinha como você chegar na minha casa e minha mãe, além de abraçar você, além de trazer um afeto, dizer assim, já comeu? Quer comer alguma coisa? É a melhor frase que Senta ela me diz. aí. Adoro. Senta aí. E você dizia, não, mas ela já estava lá preparando alguma coisa para você. Dona Isaura ainda é viva? Não, minha mãe não é viva mais, né? Minha mãe já está acolhida pela ancestralidade. Ela está bem acolhida, uma mulher religiosa, de muita fé. E viva em você, em todo mundo que ela viva. tocou, E né? quem conhece Isaura sabe da potência que é essa mulher. Então, ela sempre se reinventava, porque é igual agora aqui, porque, assim, para você sobreviver, você tinha que se reinventar, e minha mãe se reinventava o tempo todo. Que delícia. Tem algo que eu não posso deixar de dizer, que minha mãe inventava comida para as pessoas que chegavam naquela casa. Então, minha mãe era uma grande paparuta, uma mulher linda, cheia de riqueza, cheia de criatividade. Uma alquimista da culinária. Ô, delícia. Bora ver mais uma que está lá na lista do portal? Quem será? Maria Macedo. Gente, a Maria ela é indicada ao Prêmio Pipa 2022. A artista, educadora e pesquisadora cearense nasceu em 96 num distrito chamado Quitaiús, que hoje está em processo de retomada indígena. Por ter crescido em uma família de agricultores e retirantes, hoje Macedo compreende e pauta em seus trabalhos o êxodo rural como uma desapropriação de terras. A partir da ciência da mata, das vivências enquanto mulher negra e nordestina, ela produz em obras e vídeo, foto-performance, pinturas e instalações baseadas nas lacunas historiográficas e na sua relação com o labor. Bia, o que representa quando você olha assim a Maria e qual outra mulher te inspira? A Maria, para mim, é uma grande referência nesse lugar de resistência, né? Não só de resistir, mas de encontrar formas de existir novamente, para não sucumbir. E aí uma mulher que para mim tem algo muito similar e hoje é parte da minha vida, estamos caminhando para a defesa de doutorado. Então logo vocês vão falar, doutora Bia, eu vou falar, oi gente. Amélia Conrado, Amélia de Souza Conrado, minha orientadora, mulher preta da dança, da capoeira, e que dentro desse espaço acadêmico e científico não perde a humanidade, não perde a leveza de colocar as corporalidades afrodiaspóricas em cena, lutando, mas com uma destreza para caminhar por esses passos que a gente tem trilhado, sabe? Então é uma grande referência. Obrigada, doutora Bia. Já vamos, ó. Alafiou. Gente. Vamos ver quem é a próxima mulher da lista que está lá no portal, a Luana Vitra. Ela é nascida e crescida no estado de forte presença de minérios em Minas Gerais. Vitra utiliza materiais de construção civil, sobretudo os ferros, para representar seus discursos visuais. A artista de 1995 veio a se aproximar das artes por meio da dança. Depois experimentou a moda e então se encontrou recentemente como artista experimental e performer. Seus trabalhos reconfiguram símbolos do presente e do passado, levantando questões estruturais e políticas do Brasil. Nath, e aí, o que traz aí para você essa artista e quem é que te inspira uma outra artista preta? Quando você falou da arte dela, dos ferros, né? Sim. Eu lembro que eu sempre quis aprender a tocar violão. Quando eu era jovem, acho que é um fetiche, um negócio de todas adolescentes, né? Quero aprender a tocar violão. E aí, malmente, a gente olha para os instrumentos que estão mais próximos da gente, que são os instrumentos percussivos. Os ferros, o agogô, o triângulo. E aí, depois, ao longo do tempo, eu vim me identificando com outros instrumentos que é o ferro. E hoje eu costumo dizer que eu tenho uma relação muito com os instrumentos de ferro.
que é o agogô e o triângulo, que são instrumentos que eu posso dizer que Isso é eu domino. Toque, domina. Ó, que retada, Exatamente. gente. Né? Então, essa relação, não sei se é por conta da relação também com algum, né? Eu acho que Aí vai, traz o talento, acho né? que vai atraindo, assim. Eu acho que me chamou a atenção isso. E Luana me convida para a continuidade, né? Que maravilha. A continuidade, E hoje, a oportunidade de você expressar a sua arte sem pudor. e uma mulher Só que te ser. inspira, ou que te inspirou, assim, baiana? Que me inspira. Vou colocar minha manhã. Lógico. Acima de mãe é tudo, de nossa- todas as coisas. Manhã, bota pra quebrar. Manhã retada também. Como é o nome de mãe? Manhã, Dona Maria da Conceição. Dona Maria da Conceição. Maria da Conceição. Eu tô achando, ó, Maria, tem um negócio assim, né? Tem até uma música que eu fiz pra ela que é Maria da Conceição, a força que nutre o meu ser. Com ela aprendi o amor e o perdão, com ela aprendi a viver. Oh, que delícia! Manhã, Maravilha! manhã me inspira muito, manhã me inspira em tudo que eu faço, assim. Eu costumo dizer que quando eu estou em cena, ela está em cena também. E manhã me inspira demais, demais mesmo. Manhã é retada. Mas para além de manhã, também tem outras mulheres que eu admiro muito, como Mabel Freitas, que é uma eu pesquisadora, também sou uma apaixonada por professora Mabel. incrível, que tem uma humanidade maravilhosa, assim, Mabel. Enquanto educadora, ela me inspira muito. E uma Enquanto disponibilidade para passar uma conhecimento. disponibilidade para passar Que eu conhecimento. acho, assim, fantástico. Mabel, ela foi minha co-orientadora do mestrado. E já é uma veterana aqui do Ponto a Ponto Mulher. Mabel, bota pra quebrar. Merri também, Merri me inspira. Toda a história de Mabel é construída, o doutorado, o mestrado, o PhD, Todo com o bando de Teatro teatro Olodum. Olodum. Ó, que É a maravilha. história, ela que traz a especialização toda. O Bando de Olodum também é um patrimônio da Bahia, do Brasil e do mundo, né? Que maravilha. Gente, olha só, nossa equipe de jornalismo foi conversar com o nosso povo baiano para saber como é que está a percepção com relação à pauta racista. Vamos conferir. Em algum momento você sentiu ou percebeu algum tipo de preconceito por conta do tom da pele? Sim, sim. Ao chegar em um estabelecimento, tinha eu e outra pessoa de outra cor. Ela deu preferência a atender outra pessoa do que me atender. Em shopping, mercado. Só a pessoa ver, né? Pensa que vai roubar ou sei lá, algo do tipo. Aí a gente fica muito chateada com essa situação. Não, nunca sofri. Eu sei que existe, mas nunca sofri. Primeiro que eu sou matriz africana, então eu não permito, entendeu? Nunca sofri, não. Nunca percebeu nada assim direcionado a você por causa da cor da pele, não, né? Não, nunca percebi nada. E se eu perceber, já estou lá questionando e para mim não dá. Nunca na vida. E você conhece alguém que já passou por isso? Conheço sim, diversas pessoas. Elas relatam o quê? Relatam que é porque é o caráter delas, que desfazem delas, rejeitam, tudo por conta da cor da pele. São situações corriqueiras. Corriqueiras. Contigo nunca aconteceu. Nunca. E se acontecesse? Eu mato, nem tente. Já, que eu sou baiana de Acarajé, tinha uma freguesa, chegou a pé, aí pegou em mim e ela achou que não podia, eu fui pegar ela e limpou o braço. Nossa, tem muito tempo ou é corriqueiro isso? Já tem tempo. Olha só, né? Eu acredito até que quem fala que não passou, talvez tenha passado e não percebeu que estava passando por uma situação. Mas eu já vi ali retada. Oxe, calma, não mata não, minha gente. Olha o réu primário, pelo amor de Deus. Ainda falta letramento racial para que essa mulher, porque ela é vítima, onde é que ela está naquele momento? E ela se coloca assim, o outro, que acontece cor com a deles. outra, não é comigo. Mas ela está ali carregando, né? Pois é. Nath, então a gente pode dizer que democracia racial no Brasil é mito. Não é o quê? E a gente precisa desconstruir isso. A gente precisa dar luz e falar sobre isso para que a gente combata cada vez mais, Com não é isso? certeza. Inicialmente você falou sobre a ignorância, né? Sim. E a ignorância permeia esses lugares, essas pessoas. Às vezes não têm consciência da situação de racismo que passa. Elas não têm essa consciência de que só o fato de ela estar ali, imersa naquele universo, ali vendendo na feira, passando por dificuldade, elas não compreendem que tudo isso já é um marcador racial, né? Elas não compreendem isso. Elas não compreendem que ao acordar 4 da manhã e dormir meia-noite, preparando seus quitutes,
É todo um processo da história do racismo. Eu acho que é uma lacuna. Eu acho que, simplesmente, eu acho que não tem cura. Eu acho que não tem cura. O racismo não tem solução. Eu acho que com o tempo a gente vai, obviamente, resistindo, vai lutando, vai criando nossas leis para potencializar as nossas narrativas, as nossas falas, demarcar os nossos lugares, ocupar os espaços. Mas é algo que, de fato, ele só vai vestindo outras roupas e vestindo outras carapuças e Mas a gente não se pode camuflando. desistir, porque um dia tem que São chegar ao fim. São muitas miudezas, são muitas lacunas. E assim, eu penso sempre assim, até onde eu posso atuar para tentar combater o racismo? Enquanto educadora, o que eu posso fazer? Enquanto atriz, o que eu posso fazer? Naquele momento em que eu chamo um garoto, uma garota e tenho uma conversa, eu estou fazendo isso. Eu estou tentando combater, como ontem, né? Uma situação de uma menina que ela estava subindo numa pilastra. E eu falei, e me deu um desespero, que eu falei, menina, que diabo você está fazendo aí em cima, menina? Aí ela, mas não foi só eu, mas só vou enxergar você. Então eu tive que ser muito rude, Firme. entendeu? Firme, dizer, só vou enxergar você. Você tem, qual é a sua pele? Quais são os seus olhos? E aí depois eu fiquei, eita, como é que essa menina vai levar isso para casa? E aí depois chamar ela de novo e dizer, você entendeu o que eu quis dizer com isso? Com essa intervenção? Então, assim, a gente vai atuando nos mínimos detalhes, mas a gente sabe que é uma estrada longa. Gente, olha só. Eu sei que passou rápido, eu sei que a gente tinha muita conversa ainda, mas agora chegou no final. Mas antes de terminar, eu queria que cada uma de vocês deixasse aí uma frase, uma dica para todas as mulheres que estão nos assistindo. Mulheres negras, potentes, o que é que elas precisam fazer primordialmente para se empoderarem à luz das artes, a negro-referenciadas? Eu vou começar com a Merri. Eu deixo muito que a pessoa se rebusque sobre as suas potencialidades e que a arte ela continua sendo essa tríade mesmo do não só ler, né? É ler também, para ler suas histórias, trazer como é que você faz o recorte para trazer e dizer também que forma você diz para que, através da arte, chegue o seu discurso e transformar, porque ela não só é para você, ela precisa ampliar. Então, eu deixo isso, utilizando a tríade do teatro negro, que é ler, que é cauê, dizer, uefum e êpada, transformar. Bia, doutora Bia. Ave Maria, tão logo. Eu deixo uma mensagem que está diretamente relacionada ao meu doutorado, né? A gente falou de cura. Você disse nesse instante que esse racismo que a gente tanto fala, ele não tem cura. E aí, na minha tese, eu trago cura como uma sigla. São corporalidades uníssonas resistindo para a ancestralidade. É muito no sentido de pensar a sankofa, entender que a gente está seguindo em frente, mas sem esquecer do que já passamos. De tudo que a gente precisou fazer para conseguir chegar até aqui. Isso é honrar os nossos ancestrais, mas entender que a ancestralidade não é só o que se foi, é também o que está por vir. E aí a gente começa a fazer as nossas escolhas de formas inscreviventes, se inscrevendo no mundo, que também é material da tese, e colocando o nosso pé de forma muito intencional. Então, que a gente se olhe no espelho e faça dele um lugar de estratégia, não só de vaidade. Que a gente se banhe nas águas de nossa Mãe Oxum para colher os lírios de tudo que já plantaram, mas também do que a gente está plantando hoje. Maravilha. Nath. Eu vou trazer um trecho de uma letra de uma canção que é de Emily Lapa e minha, que é co-criadora também do projeto Maria Mar de Poesias, que ela diz assim: silêncio, atotô, e deixa curar a dor, e deixa tornar-se flor. Então, o que eu convoco essas mulheres a tornar-se flor, a transformar essas dores. Porque a gente falou, né, sobre a cura. A cura é um processo de transformação. Não cura, ela se transforma. Então, torne-se flor, busque transformar essas dores em potências e siga, porque é o caminho. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. O programa foi incrível e espero tê-las novamente no próximo Ponto a Ponto Mulher. Obrigada. Obrigada. Não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira.
mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Audre Lorde. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher. Tchau, tchau.